Conta pra mim, bebê. Conta pra mim se a tua segunda-feira tá brava. Tá brava? Porque a minha tá brava. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje não é por acaso que eu estou trazendo esse caso. Porque, gente, eu fiquei assim muito de bobeira quando eu vi a história. Eu falei, não, preciso dar uma pesquisada. Vi num documentário, eu falei, mas deve ter mais coisa, né? E obviamente tinha. Então consegui levar a história até o final, diferentemente do documentário que vai até um determinado ponto ali apenas do julgamento e não tem um depois. Bom, a história que eu vou falar pra vocês é essa do casal McNeil, quando então o Sr. McNeil age ali contra sua esposa. É a história da família Margarina perfeita, que morava numa cidade incrível, maravilhosa, o médico bonito, estudado, rico e que depois era tudo uma grande fraude. Bom, eu espero que vocês acompanhem esse caso até o final, porque o desfecho, assim, é surpreendente. Eu fiquei de queixo caído. Aproveita, gente, já deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, isso é bem importante pro meu trabalho. E também me siga nas redes sociais, no @JoyceRodriguesOficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai um vídeo novo e também reposto sempre que possível quando vocês me marcam nos stories. E bom, não costumo dizer isso, não costumo pedir isso, devido aí a algumas verificações do YouTube que está acontecendo com todos os canais, por isso que eu e mais vários colegas aí de trabalho estamos pedindo para que vocês verifiquem a inscrição de vocês, se vocês continuam inscritos, porque eles estão fazendo verificações e normalmente podem desinscrever vocês, tá? Então isso é bem importante de verificar. Aproveita, ativa o sininho para receber todas as notificações e é só aguardar que chega para vocês. Se não chegarem, eu aviso lá no Instagram, tá bom? Bom, agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny Jack, vinheta. Acho que o mais interessante dessa história é que isso poderia acontecer na família de qualquer pessoa. Eu acho que eu gosto muito de histórias assim, porque são histórias muito palpáveis. É uma coisa que você pode encontrar de repente, uma coisa que a sua amiga passou, alguém passou, quando você descobre que toda uma vida foi uma mentira. Só que isso foi levado para um nível fora do lógico. E como a gente está vivendo também um período onde está se falando muito sobre magia e essa coisa toda, esse é um caso, por exemplo, que alguém com magia achou que poderia tomar o marido de outra pessoa. Obviamente, nas fontes, né, onde tem ali falando mais sobre o caso no caso de jornalismo, essa coisa toda, nos Estados Unidos isso não é uma coisa muito legal e comum, ainda mais porque nós estamos falando do estado de Utah. Então, Utah é um local onde as pessoas são, na sua maioria, não estou dizendo toda, não dá para generalizar, mas em sua maioria, mormons. E sim, muitos deles daquela seitinha que nós conhecemos de outros vídeos, chamado FLDS. E mesmo que algumas pessoas digam não é uma seita, bom, temos que concordar em discordar, tá bom? Agora eu vou continuar aqui o caso, vou contar pra vocês a história da Michelle. Vou chamá-la de Michelle, porque afinal de contas é assim que eu consigo ler. Algumas pessoas vão dizer, é Michelle, pra mim é Michelle, tá? Então é a Michelle McNeil e o Martin McNeil. Quem são essas pessoas? A Michelle, ela tinha sido então uma espécie de Miss ali em Utah, e o Martin, ele era um homem extremamente bem sucedido. Eles eram um casal assim perfeito, ambos ali eram compatíveis na beleza, ela era uma pessoa muito virtuosa, ele era um cara e também extremamente bonito, afinal de contas ela foi uma Miss. E ele também queria o quê? Ele queria tudo que era do melhor. Então ele era um médico, osteopata, ele tinha faculdade de direito, ele também dava aulas na escola dominical da igreja. Era um homem perfeito, tinha lá 8 filhos, porque na verdade 8 filhas, né, parece, porque eu vi aqui por várias matérias falando apenas de filhas, não vi nenhum falando de filho homem. E 4 filhas eram biológicas, 4 filhas haviam sido adotadas. Guardem essa informação. 3 dessas meninas, elas eram da Ucrânia, a outra não tem aqui mencionado de onde ela era, mas olha só, depois vocês vão ver até onde chega isso.
Bom, quando eles se casaram, eles se conheceram em uma reunião, era um encontro de casais solteiros na igreja. Eles se encontram, né, nesse encontro de casais solteiros da igreja e tudo mais, começam a conversar. Ele era um excelente partido, ela era uma moça extremamente agradável. As pessoas disseram que ela era muito animada, gostava de conversar com as pessoas e tal. Só que quando eles se conhecem, pouco tempo depois eles se casam. Ela tinha 21 anos na época e em menos de 5 anos ela tem 4 filhos, tá? 4 filhos biológicos e começa a viver uma vida de dona de casa. Então ele era o provedor, né, na parte financeira da casa. E também depois disso eles adotaram mais 3 crianças da Ucrânia e também mais uma criança. Então isso totalizou 8 crianças, assim, super animador você pensar em cuidar de 8 crianças. Mas ela era uma mulher que amava fazer isso, então ela era uma excelente mãe. E por isso que os filhos vão lutar por ela muito, vocês ainda vão ver o quanto vão lutar por ela. Ela se dedicava integralmente à família, excelente mãe, uma excelente pessoa, ativa na comunidade, uma pessoa do bem, todo mundo gostava muito dela. E ela também, mesmo já estando ali nos seus 40 anos, era uma mulher muito bonita. E ele, quando ele começou a chegar próximo dos 50, ele começou a pensar assim, bom, acho que eu tô chegando aí à meia-idade, né? Todo mundo chama da crise da meia-idade, pra mim, na minha opinião, a crise da safadeza, no caso dele, porque ele começa a fazer dieta, ele começa a fazer um monte de coisa, academia, o cara, tipo, achou que ele ia voltar a ter 20 anos, e isso tinha um motivo, obviamente. Ele estava tendo um caso com uma moça que trabalhava com depilação e laser dentro do mesmo prédio de clínica onde ele era médico. Eles começam a ter um caso esse que a própria Michelle, a esposa dele, vai pegar, tipo, pegar no ato mesmo, tipo, ato. Pegou lá na coisa. E aí o que acontece? Ela vira e diz pra ele o seguinte, cara, eu vou deixar você, eu não vou ficar sendo traída. Pelo que eu entendi, não tinha sido a primeira vez, não. Era uma moça chamada Alicia Osborne. E aí depois disso ele foi pra casa, conversou com ela. Ele não tinha intenção nenhuma de se separar da Michelle, porque assim, ele tinha uma história com a sociedade, uma história com aquela sociedade de Utah, aquele pedaço. Ele tinha um nome a zelar como médico, ele era um médico super respeitado em Utah. Ele também era um membro ativo na igreja, e uma coisa complementava a outra, porque ele acabava meio que sendo dependente, as pessoas da igreja sempre procuravam ele, então ele não podia acabar com a imagem dele dessa forma como uma pessoa que trai a esposa. Bom, ele conversou muito com ela e ela tinha os filhos nessa época que não eram assim ainda de idade independente, então ela decidiu também fazer essa opção de perdoá-lo. Perdoá-lo, entre aspas, né? Nessa hora, o que ela ia fazer? Ela decidiu que ela ia criar os filhos dela, precisava do marido. E lembrando, Utah, ele é um lugar que as pessoas são um pouquinho assim, foi traído, aguenta e tal. Então, às vezes a pessoa não tem essa coragem de deixar. Então, a gente não pode julgar também. Vamos tomar um pouco de cuidado, porque tem lugares aí que a gente não conhece. Bom, e aí o que aconteceu? Ele começa a ficar ainda mais vidrado, isso quem conta são os filhos. Em reportagem que fez para a ABC, na época que teve o julgamento e tudo mais, ele começou a ficar surtadaço com esse negócio de academia, emagrecer, ficar bonito e tal. Começou a se vestir como se tivesse aí 20 anos a menos, só que ele já estava tendo um caso com a outra mulher. Tá? Então ele começou a ter, e essa mulher vai ser a mulher que vai ficar com ele aí até o fim dessa trama extremamente, assim, na minha opinião, macabra, porque veja bem, ele vai conhecer uma moça, o nome dessa moça é Gypsy Willis, e a Gypsy Willis, ela conhece ele, e assim, no início, ela era uma moça que estudava enfermagem, então todos estavam ali no ramo da medicina, né, são ali pessoas que se combinam, teoricamente, só que ela se gabava de ter alguns poderes, vamos colocar assim, algumas habilidades com a magia. Então ela dizia para as amigas que ela conseguia fazer homens ficarem apaixonados por ela, esse tipo de coisa aí, né? E aí ela começa a se encontrar com ele, só que ela vê nele várias possibilidades boas para ela. Primeiro, dentro da medicina, né? Porque ele tinha condição suficiente para poder pagar uma faculdade de medicina futuramente para ela se eles ficassem juntos. E também ela estava com muitos problemas de empréstimo estudantil, um monte de coisa que ela tinha que arcar, tinha que se virar, e ela já não estava mais dando conta. Então ela também via uma carteira bem recheada de dinheiro. Só que ela foi muito esperta. O que ela faz? Ela começa a ter um caso com ele, ela pede nada pra ele. Só que ela faz as mais diversas orgias no campo amoroso, se é que nós podemos dizer assim, né? Coisas que obviamente ele não estava acostumado, e isso envolvia muitas coisas mesmo. E não é obviamente detalhado o que
Mas para vocês terem uma ideia, uma vez, olha a loucura, ele vai numa loja maçônica. Eu também não sei o que ele estava fazendo lá, porque eles teoricamente eram mormons, mas tudo bem, também isso não é o caso. Mas eles estavam, todo mundo sabe que são reuniões fechadas, respeitosas. Os caras me profanam, cara, o lugar. Ele simplesmente chega com a esposa dele na loja, deixa a esposa num canto e vai ter relações com a Gypsy num armário 30 metros da mulher dele, tipo, enquanto uma comemoração, algo assim, dentro do local estava acontecendo. Bom, ele faz isso, a esposa obviamente vê, fica totalmente aborrecida e volta para casa. Nesse dia, ela conversa com a filha mais velha. A filha nessa época já estava se preparando para começar a cursar medicina e também não é colocado se ela era uma filha adotiva, com qual idade eles adotaram essas crianças, não colocaram isso, mas ela era uma filha adotiva e ela já estava se preparando então para, né, fazer o vestibular e entrar em medicina, era uma moça já mais esperta. O que ela fez? Ela pegou um nome e ela começou a levantar um monte de coisa pela internet. Pela internet ela entra em contato fingindo ser um cara com essa moça que todo mundo, ela já tinha no perfil dela do lado o nome dela escrito cigana do lado, assim, se autodenominando ali uma cigana, e ela começa a falar com aquela mulher como se ela fosse um homem, né? E ela começa a demonstrar interesse. Então, na verdade, esse idiota desse Martin, ele estava fazendo isso com a mulher dele, só que ele estava sendo chifrado a rodo. Essa moça, ela não conseguia ficar com um cara só. Ela ficava, tipo, com vários caras ao mesmo tempo. E a filha, para até mesmo proteger a mãe, fica sabendo disso, guarda a informação e fica observando. A esposa dele começa a perceber que ele começa, porque eles não conseguiam se desgrudar um minuto, eles não respeitaram nenhuma comemoração particular, eles não respeitaram absolutamente nada, então possivelmente não iriam respeitar também casa ou qualquer outra coisa, não iam. E a mulher dele começou a prestar atenção, porque ele não chegava no horário, ele começou a passar algumas noites fora, e aí ela sabendo, né, o que ela tinha dentro de casa, ela já foi matando a charada. Só que dessa vez ela tentou ir por um lado que é sempre, na minha opinião, o mais degradante. É quando você começa a querer melhorar, achar que o problema é com você. Porque o que ela começou a fazer? Ela começou a fazer dietas, muitas dietas, para tentar emagrecer, aparentar ser mais jovem. Já era uma mulher que tinha passado dos 40, mas ela era muito bonita. O problema não era ela, o cara era extremamente safado. Então você, mulher, se estiver acontecendo isso com você, o problema não é contigo, não. É com você, que você tem que mudar o seu físico, você tem que mudar tudo pra você tentar salvar um casamento, ou porque você quer o amor de uma pessoa. Eu sei que a pessoa, quando ama, faz de tudo, mas tudo tem um limite. Esse cara, o problema dele não era estético, o problema dele era moral. Então não se cura esse tipo de coisa. O cara não tinha nenhum tipo de moral. Ela começa nessa corrida maluca pra ficar ali aparentando mais jovem, até que o bonito tem uma excelentíssima ideia. Ele vira pra ela e fala assim: por que você não faz uma plástica no rosto? Uma plástica lifting, sabe? Bem incisiva mesmo. Acha a ideia legal e ele começa a elogiar ela e dizer pra ela que ela tá ficando muito parecida como ela era quando eles se conheceram, e aquilo foi alimentando o ego dela, mas ele já tinha um plano. Ela foi fazer essa cirurgia, então ela faz essa cirurgia em 2007, por volta ali do começo de 2007. E quando ela volta para casa, a cirurgia corre, tudo bem, foi, né, bem feita e tal. Então ela vê bons resultados rápido, mas ela chega com muita dor. A recuperação dessas cirurgias são muito dolorosas, e acho que era um pouco até mais naquela época, né? Porque querendo ou não, é bastante tempo, aí quase 15 anos, aí é bastante coisa. E aí ela começa a se recuperar em casa. Ele, sendo médico, começa a cuidar dela, dar os remédios pra ela e tudo mais. Só que a filha dela, que já estava ali galgando ser uma médica e tudo mais, começa a achar as dosagens de remédio que ele tá dando pra ela, de remédio pra dor, né, extremamente altas. Então a filha chega e fala pro pai o seguinte, fala: olha, deixa que os próximos dias, as próximas noites, eu cuido do remédio dela. Ela começa a achar aquilo estranho, mas ela vai com calma. Aí ele foi e falou: não, tudo bem, então a próxima noite você, né, vem aqui. E aí, na outra noite, quando a filha foi então cuidar da mãe, a mãe disse o seguinte: ela tava com os olhos tapados, ali ainda estavam com algumas ataduras, e ela chegou para a filha e falou o seguinte: se alguma coisa acontecer, não descarte a possibilidade do seu pai ter feito alguma coisa comigo. A filha escuta aquilo, liga os pontos com a amante e começa a cuidar dos remédios. Aí ela pega, percebe que aqueles remédios estão extremamente, as dosagens são extremamente altas, e muitos remédios para dor, muitos analgésicos diferentes misturados. Então ela pega, dá na mão da mãe cada analgésico e diz: mãe, se for qualquer outro comprimido diferente desse formato aqui, segura. E ela segurou: você não toma.
E foi justamente isso que a Michelle começou a fazer. No dia seguinte, o marido de novo, né, toma a frente, começa a dar os remédios para ela. Só que quando ela segurava e ela via que não era aquilo, ela tomava, mas ela ia lá e forçava o vômito, ela vomitava. E isso já era uma coisa que ela tinha conversado com a filha. E tudo bem, o tempo foi passando. Até que um dia eles chegaram à conclusão, né, o Martin e a amante dele, a Gypsy, que estava na hora de acabar com aquilo. Então, no dia 7 de abril, ele vai para casa, ele busca antes a filha deles mais nova no colégio, leva a menina para casa e diz o seguinte: vai lá ver se sua mãe tá bem. E a menina sobe. Quando a menina sobe, ela se depara com a mãe dentro de uma banheira, sem vida. Ele sobe correndo, começa a tentar fazer ali uma reanimação e tudo mais, chama a ambulância, grita com o pessoal da ambulância, age como se fosse um maluco, tentando recuperar ali a vida da esposa dele. Só que o que acontece? Ele já tinha passado por lá antes. Só que ninguém ia saber disso até ele ser preso. Bom, tudo bem, aí passa-se o tempo, foi feito o exame toxicológico, ele fez questão de enterrar a mulher dele 3 dias depois que tudo aconteceu. Ela basicamente saiu do exame toxicológico, ele já fez questão de enterrar. Parece que lá eles têm um jeito diferente, parece que demora um pouco mais. Eu não sei muito bem, porque pra mim 3 dias já é muita coisa. Mas eles colocam ali como só 3 dias. Eu acho que, não sei se tinham outras etapas para concluir ali dos exames dela, mas ele enterrou ela. No enterro, gente, a própria Gypsy estava lá, mandando mensagens sensuais para ele enquanto ele estava no enterro da esposa dele, da mãe dos filhos dele. Os filhos estavam lá, começam a perceber, essa filha já tinha visto a foto, né, da Gypsy, a cigana, ali na internet e ficou prestando atenção. Aí passa o enterro, vai todo mundo, né, eles fazem aqueles encontros ali depois do enterro, e aí todo mundo falando que se precisar de ajuda com as crianças mais novas, as famílias iriam ajudar, a comunidade se apoiava muito, até que ele vira e fala que não, que ele já conseguiu uma babá. Essa babá quem era? A Gypsy. Ele colocou a Gypsy dentro da casa dele, pegou as 2 filhas adotadas e mandou para a Ucrânia, que era de onde elas tinham vindo. Só que ninguém sabia que situação ele tinha deixado essas meninas. Depois, essa mais velha consegue um contato, vai até a Ucrânia, descobre que essas meninas estavam vivendo numa situação com vários outros parentes ali que eles tinham naquele lugar, mas que eram parentes, inclusive, que colocaram elas para adoção porque não tinham condição de criar. Então, todos moravam em um quarto só, desprovido assim de tudo, não tinha uma TV, não tinha lugar direito, todos revezavam uma única cama, morava assim umas 8 pessoas naquele cômodo. O lugar era assim, saíram de uma casa rica para ir para um lugar daquele. E detalhe, ele não tinha planos de trazê-las de volta. Depois ele pega e tenta colocar para adoção as 3 crianças mais novas. Ele não quer mais os filhos. E aí é nessa hora que a filha então procura a polícia e conta todas as coisas que a mãe tinha dito para ela. A polícia acha aquilo estranho também na hora que conta e percebe uma coisa: ele não está mais passando cartões de crédito, ele não está mais usando o nome dele para fazer quase nenhuma movimentação. Então eles estão se perguntando o que aconteceu com ele. Acontece que quando ele manda os filhos para outro lugar, ele estava procurando identidades falsificadas para ele, e a namoradinha dele, a Gypsy, ela estava devendo um dinheiro alto. Não dá para saber bem se era só dívida pessoal ou se também envolvia o governo, mas era em torno de 50 a 60 mil dólares. E aí ela pega e faz o seguinte: ela usa a identidade, ele dá a ideia, tá? De pegar a identidade da filha dele que ele mandou para a Ucrânia e fazer documentos para ela. Então ela passa a ser uma mulher casada com o falso Martin ali, com o documento falso, exatamente na data da morte da esposa do Martin, da Michelle. Então ela era uma mulher casada com o nome da filha dele que estava na Ucrânia, na verdade filha só da Michelle, né, porque esse cara nunca considerou filho nenhum como filho. Então ele pega e faz isso, dá esse nome para ela. Ela passa a se chamar Gisele. E aí ele pega e começa a ter essa vida com ela, meio que eliminando ali os filhos. A família começa a achar aquilo muito estranho, até que a comunidade começa a perceber, porque até então eles ainda estavam vivendo ali na casa como se ela ainda fosse uma babá, mas tudo isso já tinha acontecido porque eles tinham planos de fugir. A comunidade começa a perceber que essa moça não vai embora.
E os filhos olhando sempre, ela indo até o quarto do pai e tudo mais, e tendo que engolir aquilo, tipo, semanas ali depois do enterro da mãe. Bom, essa filha, que era bem esperta, começou então a ajudar a polícia, começou a dar informações para a polícia. A mãe dela também já tinha levantado várias contas de telefone que davam direto no telefone da Gypsy e tudo mais. E a polícia começa a investigar a vida do Martin. E agora é que a coisa pega. Olha só. Quem era Martin McNeil? Martin McNeil era uma fraude. Desde que ele estava no colégio, ele já fraudava. Ele fraudou todos os documentos dele para poder entrar na faculdade, os históricos escolares, tudo para conseguir entrar na universidade. Ele não tinha condição de cursar nem medicina e nem direito. Ele mentiu, era tudo documento falso, e não foi notas que ele falsificou. Sei lá, tipo, a nota. Ele pegou o histórico de outro aluno e mandou para a faculdade como dele. Ele alterou só o nome. E ele foi aceito dessa forma, inclusive uma delas com bolsa de estudos. Ele também foi pro exército. Olha o que esse cara fez. Ele foi pro exército, ele ficou 3 anos no exército, até que ele começou a agir como esquizofrênico. Começou a dizer para as pessoas que ele ouvia vozes, que ele estava numa situação muito ruim. Ele conseguiu, de alguma forma, um atestado dizendo que ele tinha esquizofrenia. E ele entrou para aquele programa de ajuda do governo ali para os soldados, onde ele recebia $3.000 todo mês, porque ele tinha sido dispensado do exército. Quando ele é dispensado do exército, ele volta a cursar medicina, começa a guardar esse dinheiro em uma conta e aplicar pequenos golpes, onde ele vai comprando coisas, muito sem sentido, tipo joias, 60 pares de meia, 60 pares de sapato, cerejas cobertas, tipo, com chocolate. Ele vai armazenando tudo em um apartamento para talvez depois tentar revender e fazer dinheiro. Eu acredito que foi isso, mas eles não conseguiram descobrir a finalidade, mas não tinha outra, porque para que alguém quer esse tipo de coisa, até mesmo coisas perecíveis? E assim ele foi construindo uma vida de mentira. Quando ele casou com a Michelle, ele ainda estava no meio dessa mentirada toda. E a coisa não parou, não. Depois ele continuou, ele devia para muitas pessoas, então ele ia inclusive mudando de escritório, mudando aquele lance das empresas, né, arrumando testas de ferro e tal, e ele foi agindo dessa forma por muitos e muitos anos. É descoberto também que Gisele, que todo mundo começou a conhecer como Gisele, eles descobrem que o nome e os documentos eram falsos e eram da filha dele. Então os dois, eles respondem o processo de falsidade ideológica, fraude com o governo, porque ele recebia dinheiro do governo ele ainda recebia os $3.000 de ajuda, porque ele tinha esquizofrenia e tinha passado pelo exército, né? Aí junta tudo isso e eles acabam pegando 180 dias de pena. Depois que os dois pagam aí esses 180 dias de pena, todo mundo volta para casa, e até então eles não tinham tocado no assunto da Michelle. Talvez eles tivessem feito isso já de propósito, porque olha só, enquanto ele estava preso, tudo sobre a Michelle começou a ser levantado. Inclusive eles trouxeram outro especialista em exames toxicológicos e coisas assim, para fazer um novo exame nessa parte aí da Michelle, do que tinha acontecido com a Michelle. Ele descobre que na verdade ela se afogou, ela estava com muito líquido no pulmão e tinha um coquetel muito grande de medicações. E ele conseguiu entender o seguinte: até mesmo por ele ser médico, né? Ele conseguia juntar remédios, juntar doses e diferentes tipos de analgésico para conseguir fazer com que o coração daquela pessoa quase explodisse, aquela pessoa ficasse numa situação assim de quase coma ali, dormindo, e que provavelmente foi dormindo, quase dormindo, sem nenhuma chance de defesa, que ele acabou colocando ela na banheira, onde ela poderia ter se afogado. Só que aí, o que aconteceu? Quando ele sai da cadeia, ele fica um tempo na cadeia, ele fica em torno de 8 semanas em casa, paga ali pelo crime de fraude, e a Gisele também, eles estão bem e plenos, continuam a vida e tudo mais. Nesse tempo, o que acontece? A filha fica maior de idade e acaba se casando. Então ela já estava cursando medicina, ela acaba entrando para a faculdade de medicina, se casa e adota as irmãs mais novas. Então já resolveu, graças a Deus, porque a ideia dele era sair espalhando os filhos para quem quisesse adotar. E aí eles ficam só esperando, porque a polícia já está trabalhando nisso, já está trabalhando no caso da Michelle. A filha não desistiu em nenhum momento, as filhas dela não desistiram
disso em nenhum momento. E durante esse tempo que ele ficou preso foi muito fácil, porque eles foram encontrando várias outras coisas que incriminavam ele. O que mais eles encontraram que incriminaram ele? Quando ela fez a cirurgia plástica, quem tinha pedido aqueles analgésicos para o médico tinha sido ele. Ele pediu para o médico prescrever esses analgésicos. Como ele era um médico respeitado em Utah, o médico dela não achou aquilo estranho, porque ele disse o seguinte: eu preciso de diferentes analgésicos porque não é sempre que ela se dá bem com determinados analgésicos e normalmente isso varia, então eu preciso ter essas opções para, caso ela tenha algum problema com o analgésico, eu poder começar a dar outro analgésico para ela. O médico achou plausível e passou os analgésicos, só que ele já tinha pedido ali os analgésicos próprios para ele fazer esse coquetel aí que ele conhecia. Aí o que acontece? Nesse tempo, quando ele estava em casa, um dia ele é tirado de casa e é preso para responder em relação à esposa dele. Ele é pego de surpresa porque ele acha que ele já tinha se safado. Quando chega lá, eles tinham levantado a vida dele inteira e tudo que ele tinha feito com a Michelle. Então ele recebe a nova conclusão toxicológica do que aconteceu com a Michelle. Eles descobrem que ele tinha voltado na casa, tinha colocado a Michelle dentro da banheira, possivelmente ela estava dormindo, segundo o especialista. Depois de ter tomado aquela medicação, ela estava muito sonolenta ou dormindo, e ele acabou colocando ela dentro da banheira para que ela se afogasse, por isso que ela tinha tanta água no pulmão. Bom, depois disso, ele foi sim responsabilizado pela morte dela. O médico foi inclusive prestar depoimento dizendo, né, que ele tinha pedido os analgésicos daquela forma, então tudo começou a se corroborar. A filha também foi até o tribunal, contou sobre o caso que ele estava tendo, e aí também a própria Gisele, que na verdade era a Gypsy, estava envolvida nisso. Eles queriam provar o envolvimento dela, mas eles nunca conseguiram provar. E outra coisa também, teve uma moça, aquela moça, a Alicia Osborne, que ele começou a ter um caso e depois o caso se desfez, ela acabou saindo da cidade. Ela volta e diz o seguinte: em uma conversa de travesseiro, ele tinha dito pra mim, ele tinha se gabado como ele era bom médico, porque ele conseguiria fazer uma pessoa ter um infarto sem que ninguém nem descobrisse, nem passasse pela cabeça de nenhum especialista que eu tinha feito aquilo. Então ela contou isso ajudou a corroborar ainda mais que ele era culpado. Todo o julgamento ele passou rindo, brincando, tirando sarro, e acabou contando para um colega de cela, quando ele estava cumprindo pena por falsificação, todas aquelas coisas que ele tinha aprontado. Ele contou para um cara na cadeia que ele tinha mesmo matado ela, e que ele tinha feito isso porque ele não aguentava, porque aquela Pi estava no pé dele, não largava do pé dele, e ele não ia viver uma vida monogâmica. Ele não queria mais isso para a vida dele, que ele tinha feito mesmo. Pois eles pegaram esse homem, também levaram esse homem para o julgamento, e ele também acabou dando ali o depoimento dele, e depois era tudo verdade, e ele acabou, enfim. No início, antes desses depoimentos mais cabais, que foram inclusive do colega de cela e também dessa Alicia, o que eles fizeram? Eles tinham cogitado uma pena de 16 anos para ele, mas não era o que a família McNeil, as filhas, queriam. Eles queriam a pena capital, ou a pena máxima, né? Então chegou lá, ele não recebeu essa pena capital, mas ele recebeu sim a pena máxima, e não os 16 anos, que era o máximo que ele receberia se não fossem esses últimos depoimentos que acabaram se confirmando. Eles não conseguiram provar em nenhum momento que a própria Gypsy teve alguma coisa a ver com o assassinato dela, porque teoricamente ele fez tudo sozinho. E aí o que acontece? Ele acabou pegando prisão perpétua, sem nenhuma chance de sair em nenhum momento. Bom, os filhos ficaram felizes, porque afinal de contas todos, quando chegou o julgamento, já era 2017, então a família já tinha se reconstruído, já tinha ali conseguido se reerguer, já tinham filhos que tinham se formado, alguns se formaram médicos, todos trocaram sobrenome, tiraram o McNeil e começaram a usar apenas o sobrenome da mãe. Ninguém mais queria ser McNeil, tinham vergonha disso, extrema raiva também do pai por ter tirado a mãe. Todas as filhas disseram que ela era uma mãe maravilhosa. E na penitenciária do estado, ele acaba então em 2019, e então um belo dia, ele simplesmente encontra o corpo dele sem vida na penitenciária, e depois de alguns exames eles descobrem que ele tirou a própria vida. E assim terminou uma vida
que no começo era uma família margarina, termina com uma pessoa sem vida dentro da banheira, filhos sendo distribuídos por aí para ele se livrar de todo mundo e ficar só com a mulher que ele escolheu para viver com ele, e depois o cara acabou preso, tirando a mãe dessas 8 crianças e ainda tentando tirar mais e mais, como por exemplo a identidade da própria filha para dar para essa mulher, porque ele achou que ela era mais digna e mais merecedora do que a filha, a própria filha dele. Então desculpa, mas assim, é difícil pensar que um homem desse algum dia teve algum senso de família. O que ele queria era ter ali era quase como se fosse assim, eu tenho um carro, eu tenho uma profissão, uma família, era só um objeto, era uma encenação. Eu tenho uma família perfeita, eu tenho uma vida perfeita e é assim que funciona. Por dentro o cara era um lixo. É a mesma coisa que você tá com uma roupa maravilhosa, uma maquiagem maravilhosa, mas por dentro você é podre. Então assim, esse cara, ele era muito podre. Na minha opinião, ainda pior do que ter tirado a vida da Michelle, sinceramente, foi ter roubado a identidade da própria filha. Assim, isso pra mim, assim, tinha que ter sido julgado muito separado, assim, tinha que ter pegado uma pena só pra isso, porque é muito absurdo. Bom, ele acabou, enfim, como acabou, só que as meninas acabaram tendo que se virar entre elas. Algumas se casaram, todas ali se formaram, acabaram encontrando o seu caminho e todas acabaram tendo que apagar o pai da vida, e todas só mencionam, quando se fala de família, da mãe. Então todos retiraram qualquer tipo de coisa ou lembrança que tinham do pai, e isso é muito triste. Então isso aí é pra gente ver que assim, as famílias margarinas, e isso é muito interessante, porque a maior parte dos casos que eu trago que tem um desfecho estranho, um desfecho macabro como esse aqui, começa numa família margarina. Então, quando a pessoa tem uma família que às vezes briga, tem algum problema, eu não tô dizendo brigar a ponto de agressão, mas assim, que se desentende, acha que isso é um problema. Na minha opinião, é muito mais preocupante a família margarina. Por isso que, assim, às vezes, nem tudo que reluz é ouro, né, gente? Então tem que ficar sempre esperto aí. Eu sei que esse camarada conseguiu enganar todo mundo por mais de 30 anos. O cara, de fato, assim, conseguiu arrebentar a boca do balão na sacanagem. É muito complicado. Eu quis trazer esse caso pra cá justamente pra mostrar isso, sabe? E também pra mostrar que muitas mulheres, quando são traídas, muitas, têm a atitude da Michelle. Começam a querer se arrumar, começam a achar que o problema é com elas. Cara, não é com vocês. É o cara, não adianta. Se ele faz alguma coisa pra você, se ele te traz, se ele te agride ou qualquer outra coisa, não tem nada pra se melhorar em você. O que você tem que tirar de você não é o peso de 2, 3 quilos, tipo, sabe, da sua cintura. É tirar, sei lá, os seus 60, 90, 110 quilos, que é o cara, entendeu? Ele é o problema. Tira ele, que você vai se sentir muito melhor. De repente você vai poupar até a tua vida. É bem complicada essa situação. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, comentem aqui se vocês conhecem, assim, casos assim, sabe, que as pessoas se culpam quando são traídas, que as pessoas acham que o problema é com elas, mas que no fundo elas sabem que não é, porque ela sabia que ela era traída e que o marido dela era tranqueira. Mas é um mecanismo quase desesperado da pessoa manter um casamento, manter uma vida, e isso é muito complicado. Dê a opinião de vocês, e muito sinceramente fiquei bem sensibilizada com essas filhas, porque deve ter sido muito barra perder a mãe e descobrir que o pai é um monstro, como foi e fez o que fez com a mãe, roubar a identidade. Cara, isso é muito baixo, é muito baixo. Deixa a opinião de vocês, o vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez, ficaram até aqui, deixa o like de vocês, comenta se ficaram até o final. E é isso, gente, um super beijo a todos. Uma excelente semana nessa segunda-feira brava, e nós nos vemos aí num próximo vídeo. Super beijo e fui!